Boa noite, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje o nosso tema é um coração tranquilo. Um coração tranquilo. O que é coração, né, gente? O que é coração? Coração é quando a Bíblia fala de toda a nossa vida, a parte mais interna do nosso ser. Então, ter um coração tranquilo é algo que a gente precisa para enfrentar esse mundo tão difícil que a gente vive, não é mesmo, gente? Vamos olhar um pouquinho para o mundo que a gente vive. Quem que faz faculdade aqui? Deixa eu ver. Eita, difícil, né? Curso de História, curso de Assistência Social. Quem não faz faculdade, mas queria fazer? Difícil, né? Muito difícil. E quem fez e se arrependeu e quer trocar de curso? Não, isso aconteceu comigo também. Deus Helene, tem mais gente nesse barco do que você imagina, tá? Gente, difícil, né? E os nossos professores, que recentemente foi dia do professor, que dão aula para essa galera toda, é fácil essa galera ou é difícil? Difícil, Marta? Difícil, né, Gustavo? Difícil. Quem mais aqui é professor? Ou já foi? Quem? A Dandara, a Eva, a Edna, a dona... A senhora está aí, dona Vânia. Tudo bom com a senhora? Agora que lhe vejo. Então tá bom. Mais alguém aqui levantou a mão, né? Ah, o Contine, é verdade, Contine. Você, né? É fácil dar aula para esse povo todo, gente? Não é fácil. E logo depois que a gente se forma, é fácil a gente começar a vida do zero? É fácil não, né? Ô, irmãos, eu lembro quando eu era advogado, início de carreira, negócio não é fácil não, né, Wellington? Eita, é difícil. Então, nós temos várias dificuldades na vida. Aí a gente vai crescendo na vida e a gente vai pensando assim, eu vou falar meio assim, para baixo, mas só para fazer um clima para a palavra de Deus, tá, gente? Aí a gente acha assim, né? Agora tudo vai melhorar, né? Aí você casa, vai tudo melhorar. E aí, o casamento é um mar de rosa? Quem acha que o casamento é um mar de rosa faz assim com a cabeça. É assim, né? É difícil. Aí a gente pensa assim, eu vou ter filhos. Aí quando tiver filhos vai melhorar. Aí você tem filho, melhorou tudo, né? Eu não estou falando do amor aos filhos, né? Tem uma mãe, né, aqui, um filho no colo, bonito, né? Não estou falando dessa parte. Eu estou falando daquela parte. A Patita tinha uma tia que ela falava assim, né? Que bonitinho essas crianças, vontade de morder e comer feito pão, né? Aí quando cresceram e viraram adolescente, que droga, eu não comi, né? Difícil ou fácil? Difícil. Aí os filhos casam, a gente vai ter os netinhos, né, Manuel e Cátia? E a gente pensa assim, tudo vai ser fácil. Aí netinho adoece, a gente corre atrás e tal. É ou não é, gente? E isso no trabalho, né? A gente tudo trabalhando. A gente não vê a hora de aposentar. Porque aí tudo vai ser melhor, né? Vocês viram, gente? E eu nem provoquei nada dessa vez, né? Mas a vida é difícil. Então, nós vamos ler um texto da palavra de Deus, em 1 João, que fala como que nós podemos ter um coração tranquilo, né? Mas João aqui, ele está falando na carta toda sobre falsos profetas,
Ele está falando sobre o relacionamento entre os irmãos, né? Ele está falando sobre a fé em Jesus e coisas que às vezes a gente vivencia, até mesmo dentro da igreja, e a gente vê assim que não são coisas fáceis que a gente vive, né? Assim como é lá em casa, a igreja é como é lá em casa, tem coisas boas e coisas que são difíceis, e João está tendo esse olhar, e nós vamos tentar conversar isso, gente, ora falando de casa, ora falando da vida, ora falando da igreja, porque, como diz uma série que eu estou assistindo, na Invasão, está tudo conectado, e está mesmo, né? A minha vida, ela não está dissociada da minha vida em casa não está desassociada do meu trabalho, não está desassociada a minha vida na igreja e comigo mesmo, é tudo uma coisa só. Então nós vamos ler hoje 1 João capítulo 3, hoje a gente vai um pouquinho mais para frente. Nós vamos ler do 19 ao 24. Tá, eu coloquei errado ali, né, Gustavo? Todo mundo achou? Quem não achou, nós temos ajuda preciosa aqui do nosso Data Show. É nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Semana passada conversamos sobre essa permanência, né? Sobre esse permanecer em Cristo. Lemos João capítulo 15, né? O Evangelho. E aqui então João, ele vai falar muito do nosso coração nos acusar. É uma das frases bíblicas mais bonitas que eu já li. Não sei se é o que você está pensando, mas depois eu vou explicar por que eu acho bonito, tá? Meus irmãos, aqui João está finalizando essa parte de permanecer em Cristo. Ele continua tendo em mente a comunhão entre os irmãos, o cuidado para a gente não pecar. Ele continua tendo em vista cuidado com falsos profetas, né? E quando ele fala no verso 19, nisto conhecemos ou conheceremos que somos da verdade, nós precisamos ler o que está antes, né? E de uma forma mais simplificada, para ganharmos algum tempo, nós vamos lá para o verso 12, quando João, eu acho que dos versículos 11 a 18, ele está num tom mais duro. E no 12, ele compara alguns irmãos para quem ele está escrevendo com Caim. É isso que ele está fazendo. Ele está falando assim, ó, irmãos, não sejamos como Caim. E eu vejo um dom mais agudo aqui, né? Ele está falando algo assim mais... Se fosse uma pregação e não uma carta, eu acho que ele estava levantando a voz. Não sejamos como Caim, que matou Abel, seu irmão. O que sugere, meus irmãos, que João ele tinha algum conhecimento que na igreja ou nas igrejas para a qual ele estava escrevendo, não havia algum bom relacionamento. Alguns irmãos
não gostavam dos outros e agiam de forma a matar os irmãos de quem eles não gostavam. E matar aqui não é matar literal, tá, gente? Não é morte matada, como fala, né? Mas é uma morte, talvez social, talvez uma morte material. Eu acho que, se eu entendi bem o texto, João está falando isso para alguns irmãos que tinham um poder econômico um pouquinho melhor para ajudar os seus irmãos menos favorecidos. Mas ao invés de ajudarem, eles criticavam, eles falavam mal e não ajudavam. É isso que estava acontecendo. E aí muitos irmãos daquelas comunidades, eles passavam necessidades. E gente, o Novo Testamento inteirinho, ele é recheado, em especial as cartas paulinas, as cartas pastorais, desse cuidado que nós devemos ter com os nossos irmãos que passam necessidade. Então, João escreveu isso aqui, porque era algo muito grave, né? Alguns irmãos tinham como ajudar, mas eles tinham um pensamento diferente. Eles achavam que não precisavam ajudar e criticavam quem precisava de ajuda. Falavam coisas que talvez não fossem verdade, né? Criticavam e não ajudavam nada. Tanto que João aqui, uma hora ele fala assim, lá no verso 17: se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o que, gente? O amor de Deus. O amor de Deus. Então, naquele tempo, isso era algo assim muito importante para a igreja do Senhor Jesus. E deve ser importante para nós hoje também. Amém, meus irmãos? É uma coisa que continua sendo importante. E ele fala no 18: filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Ele está falando isso para contrapor Caim. As obras de Caim eram más, né? Ele matou Abel porque, se você for ler lá em Gênesis, Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Vocês lembram desse texto? A ideia de prestar um culto para Deus, oferecendo, né, coisas para Deus, assim, do seu trabalho, foi de Caim. Abel achou tão boa aquela ideia que ele falou assim: eu vou fazer junto com você, Caim. E fez. E aí a gente lê isso: Deus se agradou da oferta de Abel e não da oferta de Caim. O que Abel ofereceu para Deus? As primícias, o melhor. Ele, como agropecuário, né? O Caim, como um agricultor, não deu o melhor para Deus. Às vezes eu fico perguntando, como que eles sabem que Deus não aceitou Caim e aceitou Abel? Né? Por meio daquele sacrifício, daquela oferta, né? E me veio à mente aquele texto de Elias contra os 400 profetas de Baal. Vocês lembram desse texto? Quem já leu esse texto? Então está lá Elias querendo provar quem é o Deus verdadeiro. E Elias falou assim: vocês vão orar para Baal, para ele mandar fogo do céu sobre o sacrifício de vocês. E ficaram lá um tempo, né, gente? Muito tempo. E dançavam, e choravam, e falavam. E Elias começou até a brincar com esses profetas. Vai ver que o Deus de vocês está dormindo, por isso que ele não está ouvindo vocês. E eles tentando lá fazer de tudo, e Baal não fazia queimar a oferta dos seus profetas. Quando chegou a vez de Elias pediu para encharcar de água toda a oferta dele.
Ele fez uma oração, perto da oração dos profetas de Baal, uma oração muito simples, e desceu fogo do céu, mostrando para todos que Deus aceitou a oferta de Elias e não dos profetas de Baal. Agora vem a minha imaginação: como Caim e Abel souberam que Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta de outro? Será que não foi pelo fogo? Nós cantamos aqui, né? Acende o fogo em mim. Quer dizer, essa música deveria significar assim: Senhor, aceita a minha oferta e acende o teu fogo em mim, né? Vem acender esse fogo. Então, quando Deus não aceitou a oferta de Caim, Caim foi e matou seu irmão. E João está falando assim para os irmãos que não ajudavam os outros: não sejam como Caim. Olha só, gente. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Entendemos isso? Sim? Que bom, porque até eu achei pesado. Para falar a verdade, usando um pouquinho mais a minha imaginação, eu acho que quando João estava escrevendo aqui, João deu um tempinho, ele foi pegar um cafezinho com queijo, tomar, respirar. Eu acho que João também sentiu que estava muito séria, muito aguda a conversa dele. E aí nós chegamos no texto que nós lemos, versículo 19. Parece que ele volta no tom pastoral e amoroso que ele tem em toda a carta dele. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como diante dele, o que, gente? Tranquilizaremos o nosso coração. O que ele está falando? Meus irmãos, se alguns de vocês, lá na igreja deles, né, está andando por esse caminho que Caim andou, ele não deveria andar, e você também não deveria andar, eu estou escrevendo isso porque eu quero que você tranquilize o seu coração. Ou seja, ele não está julgando os irmãos para quem está falando, né? Tanto que ele fala no plural, ó, todos nós, né? Na primeira pessoa do plural, tranquilizaremos o nosso coração. E no verso 20 vem aquela frase linda: pois se o nosso coração nos acusar. Que frase linda, gente. Uma coisa que eu tenho aprendido na palavra de Deus há muito tempo é que nenhum termo, nenhuma expressão bíblica é por acaso. Tudo tem um propósito de Deus na palavra. E quando João escreve assim, nosso coração, olha, ele está se incluindo nisso. Se eu fosse uma ovelhinha do João e ouvisse ele falando isso, né, falando de Caim, que a gente não pode ser como Caim, e de repente ele falando assim, né, mas se o nosso coração acusar, eu ia soltar a seguinte pérola: o Senhor fez isso também. O Senhor já fez isso também, seu João. Ele está colocando na primeira pessoa do plural, nosso coração. E aí, meus irmãos, meditando um pouco nesse texto, lendo alguns comentários, né? Eu entendi que essa é uma forma de João mostrar para o povo de Deus como é difícil a gente entender quando um falso profeta prega e quando um homem de Deus prega. Por isso que as cartas do Novo Testamento, inclusive, foram escritas. Muitos comentaristas bíblicos, N.T. Wright é um deles, eles apontam o seguinte: era muito difícil para o povo de Deus saber se um pregador que chegava lá na igreja estava falando a verdade sobre a palavra de Deus ou não. E aí eu imaginei, gente, também assim, um pregador que fosse pregar esse texto, falando: olha, porque você é como Caim, porque você fica fazendo assim com os irmãos, você não ajuda os irmãos e tal, por isso o seu coração fica sem tranquilidade, por isso você sente acusação no seu coração. Isso é uma pregação.
Mas não é a pregação que João fez. João não falou o seu coração, João falou o nosso coração. Muitas vezes um falso profeta, ele vem com muita acusação para a gente. E gente, eu só mudei um pronome de seu para nosso, né? De nosso para seu, e mudei o tom. Quando eu falei assim, por isso o seu coração está te enganando, está deixando você confuso, você está deixando o seu coração condenar você. Olha só, não parece que estou falando coisas de Deus? Eu estou usando até a palavra. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Olha que sutil, meus irmãos. O nosso coração. João está falando assim para todos nós: olha, irmãos, isso é mais comum de acontecer do que vocês imaginam. Até eu já fiz isso. Amém, meus irmãos? Isso é importante. Primeiro, se até os apóstolos fizeram, a gente tem que cuidar para não fazer. E eles aprenderam com Jesus a não fazer. E eles agora estão ensinando todo o povo de Deus. Não devemos ser assim, dessa forma, né? Então, se o nosso coração nos acusar, como que ele termina? Deus é maior que o nosso coração. E Ele conhece todas as coisas. É quase que um chamado à lembrança de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe por que aconteceu isso. E Deus sabe que muitas vezes nós não fazemos esse tipo de coisa, né? Ainda estou me referindo a eles. Nem todos os irmãos que criticavam e não ajudavam faziam de maldade, de propósito. Às vezes eles faziam achando que estavam certos. Mas agora João está dizendo: se o nosso coração ele nos condena, Deus conhece o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. E quando Deus perdoa os pecados, é aqui que ele continua no versículo 21. Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Todos os comentaristas que eu procurei, e N.T. Wright, ele é muito firme nisso, entendem que João está falando o seguinte: o coração acusa, você pede perdão a Deus, e aí então o coração não acusa mais. E se o coração não acusar, nós temos confiança diante de Deus, porque o nosso coração está tranquilo. Amém, gente? Olha a importância de um coração tranquilo. E para finalizar aqui, no versículo 22, ele fala que aquilo que pedimos dele recebemos, né? Isso aqui, gente, é a consequência. Essa frase que eu li para vocês é consequência de termos confiança em Deus, um coração tranquilo, e também consequência da frase seguinte: porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que ele é agradável. E você vai ver que para João o que é agradável para Deus o tempo todo é amarmos a Deus, mas também é amarmos ao irmão. Sempre. Ele sempre caminha nessa linha. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Lembra que João falou? Eu não peço para vocês um novo mandamento, mas é um mandamento antigo: amar a Deus, amar o irmão. Depois ele fala:
esse mandamento antigo também é um mandamento novo. Por quê, gente? Porque eu preciso amar como Cristo me amou. Não mais amar o irmão como eu gostaria de ser amado, mas agora amar ao irmão como Cristo me amou. E Cristo me amou de que forma mesmo, gente? Indo até a cruz, né? Morrendo por nós, um amor sacrificial. Esse é o amor de Deus, e é o amor que devemos ter uns para com os outros. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. Vamos abrir lá no Evangelho de João, que é o outro escrito do mesmo autor, capítulo 14, versículo 21. Também já falamos aqui, né? Mas olha só, olha o que diz ali, Jesus falando. E foi João quem escreveu: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Vamos ver juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É nessa hora que eu falo para vocês que me dá a impressão que João está comentando um pouco o Evangelho. Não, ele não está comentando, mas me dá a impressão, porque ele fala assim: quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E ele fala com todas as letras quais são os mandamentos: crer em Jesus e amar ao irmão. Amém, meus irmãos? É o que a palavra de Deus nos diz hoje. Como nós vamos aplicar aqui para nós essa palavra? Bom, vamos começar com Caim. Essa parte que ele fala de não ser como Caim e matar os irmãos. Vamos fazer um curso rápido com o pastor César sobre como matar os irmãos, para a gente aprender a não fazer. Começa lá em casa. Vamos começar lá em casa? Porque se você faz isso em casa, você vai fazer na igreja. Olha só. O que acontece quando o esposo ou a esposa, eles, depois de um tempo de casado, querem que o seu cônjuge, né, esse esposo ou essa esposa quer que o seu cônjuge seja diferente daquela pessoa que ela casou. O que acontece? O casamento vai bem ou vai mal, gente? Vai dar certo ou vai dar errado esse negócio? Vai dar errado, não é? Vai dar errado, porque não é assim que você melhora um casamento. Quando você fala para o outro assim que você não quer que ele continue sendo o mesmo, você está falando em outras palavras: eu não gosto de você, do jeito que você é, eu não gosto de você. Eu quero que você seja diferente daquilo que você é. Isso, gente, muitas vezes acontece entre pais e filhos. Quando alguns pais querem que os filhos sejam doutor, né? E o filho não quer ser doutor. E aí, os pais inculcam: não, mas filho meu tem que ser doutor e tal. Começa a haver um desarranjo tão grande. Aí os pais comentam sobre o menino: não pode ser assim esse menino e tal, cria aquele ambiente todo, né? Vai falando mal. Aí quando conversa com o menino: não, filho, é assim, assim, assim. O que está acontecendo aqui, gente? Um mal-estar tão grande que o relacionamento familiar está morrendo. É um ambiente de Caim, por assim dizer. E às vezes a gente vem aqui para a igreja e traz certos costumes assim, que às vezes começam lá em casa, né? Então assim, Tiago, da Bíblia,
ele fala sobre a língua. Lembra que ele fala sobre a língua? Nossa, um pedacinho pequeno de labareda incendeia toda uma floresta. E muitas vezes, gente, nós acabamos nos relacionando uns com os outros. Presta atenção nisso. Se nós queremos ser uma igreja melhor, precisamos prestar atenção nisso que eu vou falar. E às vezes a gente espera que o irmão seja de um jeito. Para aceitar o irmão num determinado grupinho, tem que pensar como eu penso. Se não pensa, aí no meu grupo, às vezes eu desmereço aquele irmão, fazendo comentários que não deveria fazer. Gente, como é que uma igreja cresce assim? Como uma igreja anima assim? Isso não pode acontecer jamais entre nós. Eu não sei se acontece, mas a gente precisa prestar atenção para que não aconteça. Porque aí você comenta sobre um determinado irmão lá, determinada irmã, porque não é assim, olha só, você viu a última, e às vezes a gente solta até uma piada, todo mundo ri e tal, desvaloriza aquela pessoa. Aí a pessoa, num outro momento de culto, de estarmos juntos, vem cumprimentar aquele grupo, e o grupo já está meio arredio, e aí cumprimenta, sente um clima de Caim, e não consegue entender o que está acontecendo. E aí, meus irmãos, nós começamos a deixar de crescer. Porque isso também é matar o irmão. E precisamos cuidar para que isso não aconteça. Às vezes é um irmão ou uma irmã que está chegando. Às vezes é alguém que está mais tempo. Mas a gente não coaduna muitas ideias e se esquece que numa igreja do Senhor Jesus Cristo nós precisamos amar aquele irmão como Cristo nos amou e aceitá-lo como Cristo o aceitou. E aí sim, Deus começa a fazer uma obra entre nós maravilhosa, abençoada. Aí nós voltamos a ter uma comunhão tão grande que aí nós começamos a crescer. Então, gente, é necessário nós conversarmos assim sobre esses pontos, porque em toda igreja existe isso. Não se engane não, isso aqui não acontece só aqui, não acontece só nas outras denominações. Onde tem gente isso acontece. Tanto que João falou, nosso coração nos acusa. Eu também já fiz, você já fez. E o que eu quero dizer com isso, gente, não é acusar ninguém que tenha feito, mas dizer o seguinte: uma vez que nós tenhamos feito algum dia, Deus quer que a gente tenha um coração tranquilo. Deus quer de nós um verdadeiro arrependimento. Deus quer que nós passemos por cima disso e venhamos a amar cada irmão como Ele nos amou. Porque é isso que é uma igreja. Amém, meus irmãos? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Nenhum de nós pode acusar ninguém. Eu já tive que me acertar com Deus em outros momentos. Eu aprendi. E todos nós precisamos aprender. Isso é muito importante, né? E aí, quando nós não temos mais um coração que nos acusa, o que acontece? Temos confiança em Deus. E aí, meus irmãos, as coisas começam a acontecer. Aí, a nossa história começa a ser ainda melhor. A gente fica mais animado.
o desânimo vai ficando de lado, e porque nos sentimos amados pelos irmãos, a gente quer sempre estar junto. Mas o primeiro passo é esse: é nos amarmos, né, de uma forma incondicional. Lembram que a gente conversou semana passada? Antes de Deus dar Jesus na cruz, Deus não sentou com você para perguntar se você mudaria de vida, se você estava disposto a ser mais bonzinho, mais bonito, melhor. Então já que você está disposto, eu vou enviar Jesus. Deus não fez nada disso. Ele simplesmente enviou seu Filho, incondicionalmente, sabendo que muitos neste mundo não receberiam, mas mesmo assim os amou. Nem todos serão salvos, nem todos serão salvos, infelizmente, mas não é por falta do amor de Deus, porque todos foram incondicionalmente amados, e eu e você também somos incondicionalmente amados. Amém, meus irmãos? Todos nós. Então cuidado com falsos profetas, né, que às vezes pregam e reforçam essa ideia contrária, da gente não precisar amar o outro. Um falso profeta nunca vai chorar pelos seus pecados quando ele se deparar com o estudo da palavra de Deus. Ele sempre vai apontar para o seu pecado como se ele nunca tivesse. Meus irmãos, precisamos chorar pelos nossos pecados. Eu pelos meus, cada um de vocês pelos seus, todos pelos nossos. E temos o nosso coração mais tranquilizado diante de Deus. Um coração tranquilo é um coração que se sente perdoado e aceito. E é isso que o Senhor quer produzir em nós. É isso que o Senhor quer produzir nessa igreja. Quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça. E se alguma coisa assim que você fez, que você entende que você pecou, e isso te acusa tanto, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você o seguinte, Jesus te ama e nós te amamos também. Mas resolve esse pecado diante do Senhor hoje. Confesse diante dele. Quando confessamos os nossos pecados, Deus não nos rejeita, Ele nos ama. Cantamos isso hoje aqui nos louvores. E essa é a verdade. E vamos viver uma vida nova em Jesus, nos amando mutuamente como Cristo nos amou.